Já não aguenta. Vamos lá, então, né, gente? São 8 horas já aí. Vou deixar dar mais um minuto para dar 8 horas e 5 minutos. E para a gente poder começar. Mas é legal quando eu faço a edição do filme, que eu fico ouvindo, a Rita põe para gravar desde o começo, né? Eu fico ouvindo os bate-papo, é gostoso. O começo, depois agora o início eu corto. Vamos 5, cuidar 10 agora. minutos de conversa gostosa entre a gente, né? E aí é bom. Quando a gente não, e esse papo fica eternizado, né? No fica, Facebook. gente. É uma memória que depois, daqui a um tempo, a gente vai lá ver, olha a gente conversando aqui. É muito gostoso. Essa tecnologia, né, veio para nos ajudar. Você vê que eu não pude participar, mas assisti tudo, participei, dei risada, é bom, né? Os comentários, foi legal. Que bom. Mas então, isso é bom, né? É bom, muito bom. Vamos começar então, né, gente? Vamos dar aí, antes de a gente entrar no nosso Face, vamos dar boa noite a todos, muito feliz em reencontrá-los, e vendo que aqui estamos todos bem, né? E que isso que é importante. Para iniciar, eu trouxe um videozinho para situar uma questão histórica relacionada ao Dia da Mulher, tá? Para nos situar em relação ao tema, tá bom? Então, vamos lá, Rita, vamos colocar essa abertura aí. Vamos desligar os microfones, por favor. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Durante toda a vida, ouvimos várias histórias. O primeiro homem em órbita. Major Gagarin was sent up. Eles foram recebidos como heróis. Algumas delas falavam sobre superação e conquistas. Outras sobre descobertas que mudaram o mundo. Você pode até dizer que aprendeu muito sobre elas. Mas tem um detalhe importante que talvez você nunca tenha percebido. As pessoas escondidas por trás dessas histórias. Você sabe algo sobre quem ajudou a descobrir o DNA? Ou sobre quem fez os cálculos que ajudaram a humanidade a explorar o espaço? Ou ainda sobre quem fez uma das mais importantes descobertas da história na área da saúde? E quem foi muito além na luta pela igualdade racial? Quem quebrou os limites da aviação? Todas essas histórias têm um fato em comum. Por trás delas, sempre houve mulheres guerreiras, inspiradas e determinadas. E sob a luz dessas histórias, as mulheres sempre foram sombras. Mas agora é a hora delas brilharem. Afinal, a história como a conhecemos só existe porque as mulheres ajudaram a escrevê-la. Muito importante isso, né? Relacionado ao apagamento, né, gente? Como é que pode uma sociedade apagar alguns fatos? É impressionante esse negócio do apagamento, né? Históricos, e é uma sociedade realmente machista. Enfim, vamos em frente. Márcia, passa a palavra para você. Marina, cadê? Estou vendo, Marina. Cadê da Marina?
A Marina é primeira vez que está fazendo palestra com a gente, assistente social. A Marina é mestre e doutora de serviço social, em serviço social, né? Atuou na área da família, criança e adolescência. É autora do livro Famílias Acolhedoras. Trabalhou no SUS, Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, e atualmente ela está na Unifesp. Fico imaginando a riqueza de experiência que você teve circulando por esses lugares tão interessantes, Marina. A Marina é de família espírita, né? Ela participou de aula de moral cristã, na época era moral cristã, participou de aulas participou da mocidade espírita, né? Deu aula de espiritismo para as crianças durante muitos anos, e ela participou da 19ª União Distrital Espírita, em São Paulo, né, Marina? Como diretor de Departamento de Educação Espírita. Depois ela foi diretora do Centro Espírita José de Aguiar até o ano 2000 e participou do CPDOC. Desde então, a Marina não está ligada a nenhum centro espírita, embora participe do movimento espírita, porque, né, esse ano que a gente te viu mais de perto, uma participação bastante interessante, fiquei super feliz quando você aceitou fazer essa palestra, porque as intervenções que a Marina faz nos cursos que ela frequenta com a gente são extremamente interessantes, Marina. Estou doida para te ouvir. Bem-vinda, você é uma querida e obrigada por você estar aqui com a gente, tá bom? Toda a sua palavra. Bem, em primeiro lugar, muito obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Ao Centro Espírita Allan Kardec, no tempo que muitos de vocês aí acho que nem estavam no projeto de vida ainda. Nós já tínhamos uma afinidade muito grande com vocês, no tempo do Jaci Regis, 19ª UD da Penha, e vocês. E naquela época, cheguei a fazer algumas palestras aí, o Jaci Regis do meu grupo, e por aí afora, né? E quando vocês me convidaram, eu pensei um pouco para falar sobre esse tema, né? Que para mim não existe tema fácil, em primeiro lugar. Não existe tema fácil. Que na hora que a gente começa a pesquisar, a gente vê uma coisa, vê outra, e aí a gente vai ficando perdida, depois até se achar é uma tarefa. E o tema da mulher realmente é um tema polêmico, não é um tema que na própria doutrina espírita, na própria obra kardeciana, traz alguma polêmica. E eu resolvi fazer uma coisa que eu não sei se eu vou dar conta. Eu pus o relógio ali na minha frente para me policiar. Então, eu fiz um levantamento histórico de como nós fomos tratados na história da humanidade. E esse levantamento histórico, ele passa desde a antiguidade até os dias atuais, até a pandemia. Mas se eu vir que não dá tempo, eu pulo e entro já nos dias atuais, né? Então, eu já estou me organizando para isso. Como eu não trabalho eu não sou da era moderna, não trabalho seria bonito se eu ficasse passando as imagens e tal, e eu sei que ia ajudar muito mais. Então, vocês vão ter que se contentar com a minha voz e viajar junto comigo na história da humanidade. Então, o que eu proponho para vocês é que vocês vão imaginando nessas cenas que eu vou falando, né? Talvez dê para levar. Então, antes de entrar na questão, eu vou falar na mitologia. Mas antes ainda de entrar na mitologia, há um detalhe interessante que, bem no começo da humanidade e tal, quando do desenvolvimento dos homens, não havia essa questão da desigualdade de gêneros.
A desigualdade de gêneros só começou a existir, de acordo com alguns historiadores, depois que os homens perceberam que, para a mulher procriar, eles achavam que elas procriavam sozinhas. Enquanto eles achavam que elas procriavam sozinhas, eles tratavam a mulher de um jeito. Quando descobriram que precisava do sêmen deles, aí a coisa foi mudando de rumo aos poucos, né? E foi mudando de rumo de uma maneira muito séria. Então, o que eu vou fazer é um passeio rápido pela história da humanidade, perceber como que a misoginia, que é o ódio pelas mulheres, entrou na cultura ocidental e permanece até hoje, né? É possível afirmar que a nossa cultura foi criada em cima da misoginia e que nós, as mulheres, somos a representante do mal. Embora eu fale em termos bem contundentes, tem sempre alguém que vai amenizar, podem amenizar, mas em termos práticos seria isso. É fundada no sentido, por exemplo, na mitologia grega. Se nós formos na mitologia grega, nós temos várias deusas mulheres, né? Mas a Minerva, que é uma das importantes deusas deles, o que ela veio? Ela não veio ao mundo através do corpo de sua mãe, ela veio ao mundo através do quê? Da cabeça de seu pai, que é Zeus, mostrando, tirando a mulher do domínio. E pela mitologia grega, o que a gente vê também é que quem já ouviu falar da caixa de Pandora? A caixa de Pandora, ela abre a caixa e deixa escapar todos os males do mundo. Então, a mulher, pela mitologia grega, é responsável pelos males do mundo. E aí nós vamos entrar na questão da antiguidade dos nossos filósofos. E os nossos filósofos tiveram um importante papel na questão do tratamento com as mulheres, excluindo que Sócrates e Platão, que tinha verdadeiro respeito pelas mulheres e achavam que as mulheres tinham de ter os mesmos direitos que os homens, a única diferença seria a constituição física, mas isso não impediria de ter os seus direitos. Os demais filósofos, eles de alguma forma foram misóginos, eles foram e colaboraram com isso. Nós vamos ver, por exemplo, Pitágoras, que tinha ideias reencarnacionistas, que acreditava na reencarnação, que tinha a questão da matemática, a relação dos números com a música, com a astrologia, mas ele tinha uma passagem que ele diz o seguinte: existe um princípio bom que gerou a ordem, a luz e o homem, mas há um princípio mau que gerou o caos, as trevas e a mulher. E aí, olha só o que isso pesa, né? Que nós tínhamos direito a um corpo ou uma mente, mas nós não poderíamos usar os dois. Ou era o corpo ou era a mente, né? Mas antes de eu prosseguir com essas informações, é importante também dizer que as coisas não são tão fechadas. Eles eram ambíguos também. Por exemplo, Pitágoras tinha essa ideia, mas ele foi um dos filósofos que aceitou na sua cátedra mulheres. Embora ele tivesse, mas com algumas ressalvas, né? E como até hoje não é nada fechado. Se a gente olhar a humanidade hoje, tem todas as correntes possíveis e imaginárias, né? E a de Sócrates, que eu já falei, né? Sócrates, uma questão importante, ele teve duas mulheres na sua formação, né? Que foi a Diotima de Mantineia, né? Responsável pela educação intelectual de Sócrates, e teve Aspásia de Mileto, né? E ele tinha que o direito das mulheres não era um favor, mais uma manifestação de justiça. E ele tinha essa ideia, mais ou menos, que ela falou, que as mulheres
tinha de ter a liberdade de escolher uma vocação. Se fosse cuidar do lar e dos filhos, não deveria haver impedimento. Ele defendia a tese do protagonismo das mulheres. Estaria tudo muito bom se fosse Sócrates e Platão que fosse as ideias que fossem dominar no futuro. Que Platão também tinha a mesma ideia. Platão ele foi mais contundente ainda do que Sócrates. Acontece que quem melou aí o meio de campo foi Aristóteles. Foram as ideias de Aristóteles que permanecem até hoje e que influenciou os filósofos cristãos na Idade Média, né? Aristóteles ele tinha uma visão nada lisonjeira a respeito da mulher, né? Ele criticava até a nossa constituição biológica. O pessoal aí que é médico sabe melhor que eu, né? Ele chamava o nosso ciclo menstrual de catamenia, falando do seguinte, que o escoamento da menstruação é porque a mulher não tinha calor suficiente em si ou energia sequer para digerir o próprio alimento, né? E Aristóteles, ele achava que o papel da mulher, em hipótese alguma, deveria ser de destaque, e não deveria estar em igualdade com os homens em hipótese alguma, né? Aristóteles, ele via a mulher como um homem não completo. Para ele, todas as características herdadas pela criança já estavam presentes no sêmen do pai. A mulher era apenas um depositório. Não, olha só, a visão distorcida que Aristóteles tinha da mulher sortiu efeitos particularmente danosos, porque foi ele, e não Platão e Sócrates, que influenciou as gerações seguintes, né? E as gerações que estão até hoje. E juntando Aristóteles, São Paulo e Santo Agostinho, formam aquilo que o Rodolfo Caligari chama assim que esse trio foi o trio neurótico da nossa história, né? Que em relação ao que eles fizeram com as mulheres. São Paulo, então, recomendava que a esposa, ele seguia Aristóteles ali na íntegra, né? Nós devíamos observar a nossa inferioridade e deveríamos ser modestas e silenciosas. Ele falava ainda, a frase que ficou na história e é repetida até hoje nos cultos, mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Então, e Santo Agostinho, ele entra mais firme com a história de Adão e Eva. Ele não criou a interpretação de Adão e Eva, mas ele a encontrou em São Paulo. Ele escreve Confissões, e em Confissões ele afirma que, em meio da harmonia da Gênesis, a criação do mundo, a mulher é destacada como o primeiro ser humano pecador e, por isso, deve ser submissa ao homem que ela levou ao pecado. Essa ideia de levar o homem ao pecado é uma ideia tão arraigada que até hoje nós vemos isso na área da violência contra a criança, o adolescente e a mulher, que depois eu vou dizer como que isso acontece. Se eu esquecer, vocês me falam, porque minha cabeça vai esquecendo, né? Ele dizia assim, não será porque Adão não podia acreditar na serpente que a mulher foi apresentada ao fruto proibido. É que Eva tinha pouca inteligência e talvez vivesse de acordo com o senso corporal e não com o senso da mente. Né? E
nós vamos aí, e são esses três que vão influenciar a filosofia da Idade Média. A filosofia da Idade Média, depois vocês me dizem se qualquer semelhança com alguns fatos que acontecem hoje, na atualidade, é por acaso ou não. Em primeiro lugar, é preciso destacar que os filósofos cristãos que eu vou citar agora, eles receberam muita influência de Aristóteles e Platão. Mas, com relação à mulher, eles ficaram mais com Aristóteles do que com Platão, né? Os teólogos cristãos, eles utilizavam as argumentações de Sócrates e Platão para fazer entender a Bíblia. Entende? Mas eles não eram, não sei se não gostavam, não queriam ser chamados de filósofos, né? E foi a partir do raciocínio em cima dos filósofos que eles desenvolveram a ideia do pecado original. Essa ideia do pecado original, que a Eva, tentadora, que aceitou a maçã da serpente e tudo mais, é a companheira que o conduziu ao pecado, né? E essa ideia vai persistir na Idade Média, onde vai haver a maior caça às bruxas da história da humanidade. Nesta época, morreram milhares de mulheres, e não se sabe até hoje ao certo, porque quando elas morriam, eram mortas pelo sistema, os processos iam junto, porque o clero da época não queria que isso permanecesse na história. Mas milhares, com certeza, foram de mulheres. E elas eram mortas pelos mais diversos motivos. Ou porque eram médiuns, ou porque eram curandeiras, ou porque não eram casadas, ou as viúvas, por exemplo, que tinham uma relação sexual com outros, era considerada vida libertina e eram queimadas e tudo mais. E era muita curandeira na época, principalmente para mulher cuidando de mulher, porque a medicina, na época, ela estava também envolvida num tom místico, tal, de astrologia. E as mulheres, ao contrário, eram muito empíricas, elas eram muito na base da erva, elas já sabiam para que servia uma coisa, a outra, elas tinham uma sabedoria da natureza, né? E na época também, na Idade Média, foi criado um caminho do culto mariano, de tal modo que para as mulheres restavam ou ser Maria, ou a Virgem Maria, ou ser Eva. Nós não tínhamos um outro caminho aí na história, né? Era como se não houvesse o meio do caminho. E o Rodolfo Caligares, eu cito que eu gosto muito dos livros dele sobre a questão da mulher e também de uma outra autora que é a Maria Homem, né? O culto da Maria, é importante lembrar que ele não foi criado assim que Jesus nasceu. Ele foi criado no século V depois de Cristo e percorreu até o século XVIII e foi aperfeiçoando por diversos concílios e se tornou dogma mesmo no século XVIII. Né? E essa foi uma questão extremamente importante. E nessa época, a mulher era dependente do pai ou do marido, ela não tinha autonomia jurídica em hipótese nenhuma. Nós não tínhamos autonomia nós éramos destinados aos serviços domésticos, ao matrimônio ou ao convento. E quem era destinado ao casamento não podia estudar em hipótese alguma, só podia estudar quem ia para o convento. Então, o convento era uma saída para as mulheres que não se submetiam aos casamentos forçados. Então, aí teve mulheres que foram para o convento por ordem do pai, por motivos também depois que eu vou dizer, e por elas próprias, porque como elas não queriam submeter a ordem estabelecida,
conhecida a forma que elas encontraram de ir em busca do conhecimento foi através do convento, né? E nós também sequer respondíamos judicialmente, né? Era o marido ou o pai que podiam ser julgados por falhas das mulheres. Somente por volta do ano 1000 que nós começamos a aparecer nos tribunais como réis. O estupro, por exemplo, era considerado uma ofensa contra o marido ou o pai. Aí eu fico lembrando nos dias atuais, quando um homem mexe com uma mulher, aí de repente ele percebe que a mulher está acompanhada, o que ele faz? Ele pede desculpa para o homem, né? E essa era a mentalidade da época. Se por qualquer coisa que se fizesse a mulher, se pedia desculpa ao pai ou ao marido, jamais à mulher. A mulher era um ser passivo aí. E foi na Dinamarca, em 1130, que começou a reconhecer o estupro como crime contra a mulher. Mas, mesmo assim, com processo eivado de desconfiança. Sempre no processo tinha isso, que também acontece até hoje. Ah, mas será que não foi a mulher que tentou o estuprador? Então, isso sempre permeou os processos, desde o primeiro processo da Dinamarca, em 1130, como no transcorrer da história. Então, as bruxas, como eu já disse, eram as médicas dos pobres, as médiums, as que ousaram fazer intermediação com o divino, e as que tinham vida sexual independente, né? E a família medieval já era composta por mulheres que tinham dupla jornada de trabalho. A dupla jornada de trabalho já era ali, porque os homens cuidavam da colheita, a mulher cuidava da casa, mas na época da colheita mesmo, as mulheres tinham de ajudar o marido e continuar cuidando da casa. Então, já começa a caminhar por aí. E nós entramos no renascentismo também com essa mentalidade, né? Após nós termos matado milhares de mulheres na Idade Média, a sociedade continuou matando mulher no renascentismo, continuou matando também por diversos motivos, né? Pelos mesmos motivos da Idade Média, e principalmente agora que as mulheres estavam paulatinamente entrando na política. Então, entrar na política era também um crime sujeito ao enforcamento, como aconteceu na França um pouco antes de Kardec, né? Mas, assim, as coisas ocorreram normais, tranquila, bonitinha? Não ocorreram, né? Houveram santas que se rebelaram. Teve uma Cristina de Pizan, quem estuda aí a questão do feminismo aí, conhece melhor que ela, porque eu não sou feminista em nenhum dos movimentos. Eu sou estudiosa, assim, eu leio, procuro me interessar, mas eu não faço parte de nenhum grupo. Ela foi a primeira a criticar a misoginia em meio literário, a Cristina de Pizan. E ela foi contra Santo Agostinho, porque Santo Agostinho tinha escrito um livro, Confissões, em que as mulheres deviam ter fé, esperança e amor. E a Cristina de Pizan falou, não, e tem também de ter a razão. Sem a razão não é possível. E ela escreve algo pesado na época e pesado até hoje, que o ódio dos homens pelas mulheres decorreu ou de inveja, ou da impotência masculina, ou do próprio maldizer, que seria o motivo da... E aí, uma outra dessa época foi a Hildegard. Hildegard foi a primeira a descrever a defesa do prazer no ato sexual, do prazer feminino, que era algo inconcebível na época, como foi até o século XX, e hoje nós temos até algum vestígio. E ela escreveu bem contundente contra Santo Agostinho, não, contra Aristóteles, criticando aquela questão que ele dizia
que a mulher era só um receptáculo e que a criança tinha todas as características do homem. Ela dizia que não, tinha as características do homem e da mulher. E ela também era uma médium na época. E uma terceira que houve, que os mais velhos talvez tenham assistido um filme lá na década de 80, que chamava-se Em Nome de Deus. Esse filme, Em Nome de Deus, conta a história de Heloíse, que não se sujeitou a se casar com alguém que o pai havia determinado, né? E aí teve uma parte triste da vida deles, que tanto ela quanto o amante foram obrigados, ou ele se tornou monge e ela foi para o convento. Ela foi forçada à vida religiosa. Mas ela escreveu que amor, que se o casamento não for por amor, não é casamento, é prostituição por contrato, né? E quando nós chegamos ao renascentismo, há uma certa mudança, sim. Há uma certa mudança, mas é uma mudança muito leve, né? Foi uma transição entre a tradição e o empoderamento das mulheres. Todos tinham de ir para o casamento, eram concebidos para homens e mulheres, a questão era casar. Mas as mulheres, os homens deviam estudar. Agora, as mulheres, a ideia que permanecia é a seguinte: se for homem, estude para ter um ofício. Caso a criança seja uma garota, ela deve ser colocada para costurar e não para ler, porque não é bom para que uma mulher saiba ler, a não ser que ela se torne freira. Mais uma vez, você só pode... Porque ir para o casamento com sabedoria é uma coisa, ir para o convento conversar com Deus com sabedoria é outra coisa. Então, a sabedoria dentro do lar, a sabedoria feminina dentro do lar, sempre foi um desarranjo de casamento, desarranjo do lar, desarranjo da família. Então, era importante que a mulher não soubesse, que tinha de ter somente um mandante na história, né? E aí, tem uma história, outra coisa pesada aqui, foi Calvino. Calvino, ele dizia assim, as palavras lindas dele: olha, a gente tem que recomendar às mulheres as boas maneiras e a persuasão. E a mulher deve ser espancada cuidadosamente com amor, se ela para a salvação de sua alma. Então, espancar mulher fazia parte, olha os religiosos como que eles iam indo. Mas, mesmo assim, a Thomas More, por exemplo, permitiu que a filha estudava. Mas já começava a haver homens que já estavam contestando essa história. Se o casamento não se baseasse no amor e na amizade, e não no dinheiro e no interesse, não haveria mais adultérios nem divórcios. Então, aí, nesse século, já estava havendo uma contestação da época, né? E a mulher era para estudar, ou é para tocar um instrumento musical, escrever poesia, dançar, pintar, mas para tornar a vida, eu já disse anteriormente, para ter conversas espirituosas, para não ser uma esposa chata, para ser uma esposa agradável. Então, a finalidade do estudo não deveria sair desse rol. Essas habilidades foram destinadas não para capacitar e preparar mulheres a atuarem nesses campos. O fato de saber dançar, literatura e tal, não é para se dedicar nisso, em hipótese alguma. É para entreter o marido dentro do lar. Era essa a questão. Aí, quando chega o iluminismo, os nossos iluministas, que tiveram tanta influência sobre Kardec, né? Eu vou chegar em Kardec, e achar que eu não vou falar de espiritismo, eu vou falar de espiritismo. Eu chego lá.
O Descartes, por exemplo, não, Descartes não, desculpa, Adam Smith, ele era contra instituições públicas para as mulheres. Não se devia gastar dinheiro com as mulheres. Ele já tinha a lei da economia dele lá pré-estabelecida, né? E as ideias iluministas que influenciaram, eles teorizavam sobre as qualidades de cada sexo e conformavam e colocavam a mulher dentro do ambiente doméstico e utilizaram as diferenças biológicas para justificar sua inferioridade social. E aí houve um grande espaço, porque em 1789, o que aconteceu? Aconteceu a Revolução Francesa, a liberdade, igualdade e fraternidade. Então, era necessário colocar as mulheres dentro desse rol, não se justificar, porque até então nós nem alma tínhamos, né? Eu esqueci de falar que Aristóteles nos considerava um pouquinho acima dos escravos. Nós só estávamos abaixo dos escravos, né? Então, tinha de ter uma saída, e a saída foi essa. E esses iluministas franceses, inclusive Rousseau era contra a entrada da mulher no mundo acadêmico, porque ele dizia que nós não estávamos no contrato social. Mas os iluministas franceses utilizaram as mulheres para forçar a derrubada de Napoleão. Então, nesse momento, elas puderam entrar nas tertúlias, puderam entrar nas academias, podiam conversar nas tabernas e tudo mais. Mas assim que ganhou a Revolução, o que acontece? Eles querem tirar as mulheres do meio de campo novamente. Só que aí, muitas delas falaram assim, não, nós queremos continuar, nós queremos ficar aqui. E é óbvio que teve um preço mais alto. Quem pagou o preço maior em 1799 foi Olympe de Gouges, eu não sei se eu estou pronunciando certo esse nome. Foi a primeira mulher que deu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Só que ela foi decapitada. E ela foi decapitada em função de insistir em continuar a continuar no movimento, né? Não só ela recusou, mas como ela foi autora disso daí, e essa declaração tem até hoje, ela ficou conhecida até após a sua morte e foi dado como base do primeiro movimento feminista, que foi o dos direitos, uma visão liberal, né? Tá muito chato, pessoal, se dá eu dou uma parada, dou uma amenizada aí no meio de campo, que eu sei que contar história não é fácil. Ótimo, Marina, super interessante, pode ir em frente. Tá bom, então vamos lá. E uma das principais feministas do século XVIII foi a inglesa Mary Wollstonecraft. E ela saiu com essa defesa. A tese dela na época era a seguinte: não desejo que as mulheres tenham poder sobre os homens, mas sobre elas mesmas. Que foi uma outra teoria que começou nesse primeiro movimento, que não foi ainda um movimento feminista, mas que deu germe para os movimentos feministas a posterior. E ela defendia a revolução dos costumes femininos. Não se concebia mais a mulher destinada para o casamento. E o casamento nessa época, o casamento na França em específico, essa daqui era inglesa, mas depois a Olympe de Gouges era francesa. Mas falando na França, para os homens, o casamento era um grande negócio, de tal modo que eles tinham um pensamento na época que dizia o seguinte: só existem 2 momentos felizes na vida. É igual quando a gente fala comprar apartamento na praia. O dia que a gente casa e o dia que a mulher morre. Porque cada casamento que ele tinha era um dote que ele recebia. E o pai que tinha diversas filhas, ele ficava, se ele não fosse da classe média alta, naquela época não era classe média, desculpa, gente, era classe alta, ele não tinha como sustentar
os casamentos. Então, o que ele fazia? Mandava as mulheres para os conventos. Então, não é à toa que os conventos têm uma série de histórias que não é, que eu não é o objetivo de falar hoje, né? Mas que todos nós sabemos. Não eram todas aquelas que tinham o amor a Deus, o amor a Cristo, que para lá ia, né? E os homens sempre chamavam isso de loucuras femininas, né? E a reestruturação do pensamento na época trouxe pela primeira vez a ideia de que as mulheres, assim como os homens, têm uma história e que, longe de serem compreendidas em termos de seus papéis biológicos, religiosos ou domésticos, imutáveis, elas também mudam com o tempo. Essa questão de mudar com o tempo é uma... porque partia-se do princípio que o papel da mulher e do homem era pré-fixado. Era pré-fixado, né? E quando, então, chega a Revolução Francesa e acontece tudo isso, em seguida nós temos o Espiritismo. E aí, no Espiritismo, nós vamos encontrar em Kardec, que vem dessa época, uma defesa intransigente dos direitos da mulher, no sentido de ser igualdade, de ser igual ao homem. Ele traz a ideia do casamento, que também é uma revolução na época, que o casamento deve ser por amor. Então, tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo Causas Atuais das Aflições, ele jamais coloca o casamento como causas anteriores das aflições. Ele coloca como causas atuais e diz que deve ser o produto do amor, da relação. E que é permitido o divórcio, que é também um avanço na época, desde que não haja mais amor, desde que o casamento não seja feito na base da afetividade, né? Ele fala da inferioridade de outros países em relação à mulher, como se na França não tivesse problemas crônicos em relação à mulher. E tinha problemas crônicos em relação à mulher. O que chama atenção em Kardec é uma coisa interessante. Ele tem um capítulo, ele fala da lei na lei de destruição, ele fala do parricídio, ele fala do infanticídio, ele fala da guerra, ele fala da pena de morte, flagelos naturais, ele fala que mais, quem se lembra aí pode me ajudar. Ele fala até do duelo, mas ele não fala uma palavra sequer sobre o feminicídio, não tem uma linha sequer. É como se não tivesse existido, é como se há 100 anos atrás as mulheres não tivessem sido mortas pelo Estado, é como se não tivesse existido as mortes de mulheres, das bruxas, é como se as médiuns do passado não tivessem sido aniquiladas. Tem uma palavra. É um detalhe interessante, que eu acho que merece um estudo mais aprofundado. E eu acho também que, quando ele fala dos direitos da mulher e do homem, e não é por acaso, é resposta dos espíritos, mas a gente tem de considerar que os espíritos que ali se comunicavam nada mais é do que Santo Agostinho, espíritos que estavam na Terra alguns séculos atrás e que defendiam ideias misóginas e que defendiam ideias machistas. Ele usou o mesmo texto da Revolução Francesa, que era o seguinte, que a mulher é dentro do lar e o homem fora do lar, em outras palavras, mas no fundo é isso. Mas esse é o texto da Revolução Francesa, né? Agora, o que eu considero mais importante no texto de Kardec, que eu acho Kardec o mais sábio de todos esses espíritos, até que se comunicavam no centro, é a afirmação que ele faz em relação à emancipação da mulher. Ele encerra esse capítulo da Lei da Igualdade dizendo o seguinte: a emancipação da mulher segue o progresso da civilização e sua subjugação caminha com os bárbaros. Só que ele achava que os bárbaros eram lá
em algum lugar da África, ou como se não soubesse o que os espanhóis, os portugueses e os franceses fizeram em suas colônias, né? Então, isso nós temos em relação a essa história. E aí nós vamos entrar no século XXI. No século XXI, não, no século XX. E no século XX, nós vamos ter, para contestar essas ideias, vários pensadores, vários filósofos, e uma das mais importantes que nós vamos ter é a Simone de Beauvoir, né? Além da Simone de Beauvoir, nós tivemos que contesta a subjugação feminina. Nós vamos ter também na França a Elisabeth, o sobrenome dela depois eu me lembro, mas é aquela que contestou o mito do amor materno. Porque se nós analisarmos a história da humanidade, esse mito nunca existiu. Porque 100 anos antes de Kardec, as crianças não eram amamentadas pelas mães. Elas não eram amamentadas pelas mães, primeiro, porque eles consideravam que a amamentação era uma forma de impedir o nascimento de outro filho. E aí, o que faziam? Eles mandavam essas crianças para serem criadas pelas amas e só voltavam para elas aos 5 anos de idade. Na história da humanidade, nós tivemos matança de crianças, nós podemos ver, citada tanto na passagem de Moisés como de Jesus. Nós tivemos mortes autorizadas pelo Estado de criança e não houve mudança. As mães entregavam os filhos, né? Não tinha um histórico que depois foi alimentando. Então, ela defende a tese de que esse amor é uma conquista diária. E isso é uma coisa super importante para a gente saber, pelo seguinte, porque não se compreende hoje a depressão pós-parto. Não se compreende hoje quando uma mãe abandona uma criança e diz que ela é o terror, e o julgamento, e se atira pedra de todos os modos. E o atirar pedra jamais, nesse todos os históricos, ninguém assimilou os ensinamentos de Jesus, que é não atire a primeira pedra. Quando não atira a primeira pedra, e com o simbolismo de Maria Madalena, é um simbolismo que nós ainda não incorporamos. Nós ainda continuamos atirando pedras nas mulheres por todo e qualquer motivo. Nós vamos, retomando o caso da... não, isso eu vou deixar para depois, daí eu acho que é mais importante deixar, daqui a pouco eu volto a falar. Mas voltando a falar da Simone de Beauvoir, o que ela traz ela traz o seguinte, que o simbologismo da história da Gênese, em que Eva aparece, evidencia no fato ainda, nós ainda raciocinamos em termos de pecado original, e que a humanidade é masculina e o homem define a mulher, não a mulher em si, mas a mulher em relação a ele. E, nesse sentido, as mulheres não são consideradas seres autônomas. Isso é importante para a gente entender a filosofia do feminismo. Negar à mulher a característica da autonomia significa, obviamente, negar todos os direitos que a consideram como pessoa cidadã. Ou seja, ela não é diferenciada nem de uma coisa, nem de um objeto. Ela não é nem objeto, porque ela não tem qualidades próprias. Nesse contexto, o homem é pensável sem a mulher, mas a mulher não é pensável ser o homem. Nesse contexto, o homem é o sujeito e a mulher é o outro. E ela mostra, naquele livro dela, que a mulher foi transformada no segundo sexo, tirando a responsabilidade da própria vida. Para Simone, a mulher precisa se reencontrar consigo mesma e não pode simplesmente aliar a sua identidade à do homem. A própria mulher se reprime quando não assume a responsabilidade da própria vida. E nessa trajetória,
Nós temos até essa história, né, que os homens são unidos e nós, as mulheres, somos desunidas. Essa desunião feminina, ela é produto do patriarcalismo, porque não foi estimulado essa competição, né? E a naturalização desse discurso da superioridade masculina e feminina naturalizou, simplesmente naturalizou que nem nós, às vezes, percebemos o quanto nós, mulheres, somos machistas. Aí ela mostra o quanto que nós, mulheres, reproduzimos o machismo. Então, o machismo também é reproduzido pelas mulheres, né? Então, nesse quadro, foi considerado que a situação da mulher é sempre natural e invariável. Esse espectro do feminino sempre esteve presente na história da humanidade. Ou seja, a mulher ainda é dotada de razão, mas o uso dela é privativo do ser masculino. Eu sei que vai ter gente para contestar um bocado isso, óbvio que vai. Mas nós vamos ver o que é importante nesse raciocínio, no meu ver, é a naturalização do discurso e a gente não perceber como que as coisas estão se reproduzindo nos dias de hoje, né? Como é a cultura, por exemplo, vamos pegar a cultura do estupro. A cultura do estupro, que vem da Idade Média, permanece até hoje, quando a gente questiona a vítima se ela não foi responsável por ser estuprada. Quantas vezes a gente ouviu isso? Quantas vezes, às vezes, um dia desse eu pus no meu Face, o homem mata a mulher, aí depois vem um familiar e fala, ela desgraçou a vida do meu irmão. Ué, quem está morto é a mulher, não é o irmão? O irmão não matou. Então, esse tipo de raciocínio, que a violência pode ser física, psicológica, moral, patrimonial, sexual, ainda tem até hoje, né? E ainda somos, e isso traz sofrimento para homens e mulheres. Por quê? Os homens são regidos por expectativas também. Expectativas que trazem sofrimento para os dois sexos, mas que não justificam o machismo, em hipótese nenhuma. O homem não chorar, botar dinheiro em casa, dar sempre conta do recado sexual, não levar desaforo para casa, precisar proteger as mulheres, expectar coisas do homem que nem sempre faz parte do imaginário dele e da formação pessoal dele. E esperam coisas da mulher, cuidadoras, carinhosas, delicadas, acatar decisões masculinas, andar na linha, servir ao marido, que também não faz parte, muitas vezes, das características dela. Então, cada época exigiu de homens e mulheres comportamentos diferentes. Por isso que faz de nós, homens e mulheres, não vêm definidos quando nascemos, é fruto das nossas relações sociais. E é isso que depende de Simone de Beauvoir, né? Eu acho que vai dar tempo de eu pegar... Como é que eu estou de tempo, gente? Como é que eu estou de tempo? Pode ir falando, Marina. Pode ir. Então, eu poderia encerrar, mas tem umas questões que eu acho importante apresentar nesse trajeto. Primeiro, quando nós chegamos no século XXI, com a Simone de Beauvoir, Michel Foucault, né, que foram dois pensadores importantes para pensar o feminismo, e chegamos também no século, eu falo errado, no século XX, com algumas conquistas. Mas olha como algumas conquistas são questionáveis até, né? No Brasil, também, as mulheres não podiam estudar sem a autorização dos pais ou dos maridos. Isso no início do século XX, não é? Nossos avós, nossos bisavós, nós que estamos com a geração de mais de 50, 60 anos, sabemos muito bem disso, como que foi a vida dos nossos avós.
As mulheres casavam-se muito cedo, 14, 15, 16 anos, para elas não se perderem na vida. Então, era necessário dar-lhe o marido o mais cedo possível. Então, deixavam de viver a sua vida. Nós tivemos a primeira feminista aqui, que foi a Nisa do Amazonas, que ela que criou a primeira escola feminina, e ela começou a defender o direito ao voto. E eu vou abrir uma ressalva aqui para falar uma questão também do movimento feminista. O movimento feminista, lá no seu primeiro tempo, também teve o seu calcanhar de Aquiles, porque nem todas eram mulheres da classe alta, nem todas elas tinham as suas escravas, e elas não estavam querendo romper com o patriarcalismo, elas estavam querendo ter direito à herança, porque quando o marido, o pai morria, a herança ia para o marido, não ia para elas, né? Então se questionava mais os direitos civis, foi a primeira fase do feminismo liberal, né? Então, o que eu não ia falar, mas acho que está dando tempo, é que no feminismo foi marcado pelas chamadas ondas, ou seja, períodos de agitação dentro do movimento feminista, com pautas e reivindicações diferentes. A primeira onda foi da Revolução Francesa, que começou em 1789, como eu já disse para vocês. Usaram as mulheres e depois quiseram jogar fora. Em outras palavras, foi isso, né? E nessa época, discutia-se o direito ao voto, à educação e direitos matrimoniais. E era encabeçado pela elite e era majoritariamente de mulheres brancas. Era busca de direitos civis, mas nós tivemos mulheres que não entraram nessa onda, que, como eu disse, nenhum movimento é homogêneo. Todos têm os mais diversos movimentos circulando. E no Brasil, aqui eu não lembrava o nome, era Anísia Floresta, que... Tirou o som. Marina, está sem som. Marina, você tirou o seu som, Marina. Como eu não sei. E você parou na floresta. Você está aí, Alcione? Na Nisa. Estou amando. Nízia Floresta, tá certo. Nízia Floresta, você parou. Nós tivemos a primeira escola de meninos e meninas, e ela lutava pelo direito aos votos. Nós conquistamos o direito aos votos em 1932, mas os votos eram por alfabetizados, as mulheres eram alfabetizadas, não. As mulheres só podiam votar em 1932 com autorização do marido. E votando em 1932, e o marido tinha de ver em quem ela estava votando. Era outra questão. Nós só tivemos a liberdade de votar em 1945. Mas aí nós perdemos isso para entender também porque a dificuldade de entender a questão da votação. Depois nós tivemos, de 1964 a 1985, a ditadura militar, que nós não votamos. Então, teve uma geração que ficou perdida nessa história de votar. E o livro mais famoso nessa época, foi A Mística Feminina, da Beth Friedman, né? A segunda onda foi essa que eu já falei para vocês, porque eu não ia apresentar essa parte aqui, né? Que foi a do segundo sexo, né? E nesse segundo sexo, teve dois movimentos. O primeiro movimento do livro da Beauvoir e depois da inserção da mulher negra, né? E esse movimento ele foi muito sacaneado pela mídia na época, né? Porque ele estabelecia o fim do patriarcado, pode perceber que é diferente do primeiro movimento, que é da primeira onda. As mulheres não são apenas para procriação, não deve haver um espaço único para mulheres, é o que ele dizia, trabalho igual, salário igual.
A queima de sutiãs, que todo mundo... Eu passei a juventude ouvindo isso. Essas mulheres rebeldes, queima de sutiã. Era a queima de sutiã, era a queima do espartilho, que as mulheres usavam espartilho, que era uma prisão. Era a queima dos batons, era a queima de tudo que prendia a mulher a um esquema único de beleza, a um esquema único de consumo. Mas a mídia, ela se entrou nesse período todo aonde? A queima do sutiã, ou que as mulheres queriam ser homens, ou que não, as mulheres estão tão bem na situação que vivem, para que vai querer estar na nossa situação? Penalização dos maridos que estupram, que era uma coisa que um dia desses, uma amiga minha conversando isso um dia desse, mais de ano, né? Estamos há mais de um ano em casa, então acho que faz uns 2 anos isso. Estavam conversando que o marido estuprava a mulher, que fazia sexo quando não queria, aí a avó dela falou: mas isso não é normal, a gente fazia isso sempre, sabe? Então, para ver, e lutavam também pelo aborto seguro. Nesse período, nós tivemos a inserção da mulher negra, porque a inserção da mulher negra é importante. Por quê? Quando eu falo de trabalho, o trabalho na época era... A mulher pobre sempre trabalhou. Nós, da classe média, que começamos a trabalhar no século passado, né? Mas a mulher pobre trabalhou sempre, né? E elas falam, a mulher negra não se sentia acolhida dentro do feminino hegemônico. E uma coisa que eu não falei anteriormente foi essa: as mulheres também, ou eu falei, não lembro o que eu falei, não aderiram, entraram nas causas abolicionistas. Por quê? Porque elas perceberam que, tendo o apoio dos abolicionistas, as causas delas iam para frente, porque era um pessoal que acolhia mais essas ideias. Então, nós também tivemos as nossas estratégias, né? E a terceira onda começa em 1990 e vai até a atual. Entra na questão da academia, nas políticas públicas para as mulheres, que eu vou entrar agora no que eu vou falar, e a interseccionalidade com vários outros movimentos, o movimento dos gays, das mulheres trans, para entender esse movimento, né? E nós tivemos 5 vertentes. A liberal, que eu já falei, que é baseada na liberdade individual, né? A marxista, que a marxista não teve um direcionamento para a mulher. Marx e Engels não falou nada sobre isso. Quem falou sobre isso foram os marxistas que se seguiram a eles, né? Que foram fazendo análise. E muitos filósofos escrevem, por exemplo, a questão da indústria da beleza, do falso empoderamento, do compromisso e da falta de compromisso com as causas trabalhadoras, né? E foi nesse momento que surgiu o Dia das Mulheres, que eu nem vou falar sobre isso, porque você já deve ter ouvido falar bastante aí, né? E o terceiro é o feminismo radical, que é esse que eu falei. O radical é no sentido de ir na raiz. Não se questiona a questão da mulher pura e simplesmente se ela vai entrar por trabalho ou não. É ir na questão que faz a subjugação da mulher e nos faz seguir caminhos que não estão de acordo com o nosso interior. E que usa a feminilidade, porque a mulher, nessa trajetória, ela jogou bastante. Porque diz, quem manda é a mulher, porque ela faz a cabeça do homem, mas faz na base da manipulação. As nossas mães faziam isso. A palavra que não queria, porque ele ia, falando o contrário, ele ia aceitar. Não é? Fazia isso muito. A feminilidade era usada como controle e manipulação. Nesse contexto do feminismo radical, a pornografia é o braço do patriarcado. E foi isso que deixou os homens irritados com a queima do sutiã, né? Porque a briga delas também era contra a pornografia e a prostituição, que elas chamavam de estupro pago.
e críticas à maternidade e à heterossexualidade obrigatória, né? E o quarto movimento foi o feminismo negro, né? Que no Brasil nós tivemos várias representantes, Suligar Carneiro, Anélia Gonzalez e Marielle Franco, que elas mostram a posição dela nos trabalhos subalternos, violências diferenciadas às mulheres negras, e elas trazem para elas a questão da juventude periférica. E a última é essa que nós estamos vivendo, que compreende que mulheres podem ser vistas de inúmeras opressões, contesta o feminismo hegemônico branco e possui espaço para mulheres trans e mulheres lésbicas. Então, praticamente o que eu estou dando um curso. E aí nós chegamos no século XXI. Aí as coisas melhoraram. Então, vamos lá para ver se melhorou mesmo, né? No século XXI, onde nós estamos? Na pandemia, vamos falar da pandemia, que é o caso mais que nós temos aqui a rodo, né? Conforme dados da ONU, é um detalhe interessante. Os países que estão sabendo administrar melhor a pandemia são os países administrados por mulher, né? Um detalhe muito interessante esse. Dinamarca e Etiópia, não tem nada a ver país primeiro mundo e segundo mundo, não, olha. Dinamarca, nórdico, Etiópia, África. Finlândia, nórdico, se eu estiver errado, depois vocês me falam. Alemanha, Europa. Islândia, Nova Zelândia, Eslováquia, cada um do lugar do mundo, né? São chefiados por mulher. No entanto, as mulheres são chefes de Estado em apenas 20 países. Dos 193 países aglutinados à ONU, né? Em São Paulo, uma mulher foi morta a cada 2 dias no ano da pandemia. E rememorando tudo isso que eu falei, nós vamos ver que o homem e a mulher não viveram juntos, não tiveram tempo de viver juntos. Nós começamos a viver juntos dentro da mesma casa no século XX. Né? Até o espaço físico no século passado era outro, né? Viver homem e mulher dentro da mesma casa é um aprendizado novo, gente. É um aprendizado que nós estamos perdidos. E eu falo isso por 2 motivos. Uma é que, sem ser a pandemia, o domingo é o dia de maior risco para as mulheres. O sentimento de posse sobre a companheira, exigência de submissão feminina por parte do homem, demonstração de poder ocorre. Tanto é que 22% dos casos de violência ocorrem no domingo e 17% no sábado. E são os horários que tem menos delegacia de polícia de plantão. Na época da pandemia, 40% dos registros são feitos à noite. A violência do homem acontece à noite, deve ter significados também, né? As mesmas questões que regem o homem, não que seja a causa. Nas torcidas de futebol, por exemplo, que são as que regem da mulher, na violência contra a mulher. A mesma violência, sabe? O mesmo tipo de violência. Não é determinante, isso é importante, que aparece nas pesquisas. O Brasil é o 5º país do mundo em violência doméstica, no meio de 86, não é dos 193 países. Então, se a gente considerar os 193 países, deve estar na 10ª colocação, né? E a outra questão importante, também, essa da pandemia mesmo. Pesquisa conduzida pela equipe de neuropsicológico do Instituto de Psiquiatria do HC, realizada entre maio e junho de 2020, em 26 estados e no Distrito Federal, demonstrou que um número grande de pessoas apresentou sintomas de depressão, ansiedade e estresse, maior consumo de drogas ilícitas, de cigarro e de medicamentos.
As mais afetadas foram as mulheres, 40,5% de depressão, 34,9% de ansiedade e 37,3% de estresse. Então, as mulheres foram que mais sofreram aí. E há indícios fortes dos eventos que eu participei, por exemplo, em academia. As mulheres foram que menos produziram na academia no ano que se passou. Os homens continuaram produzindo as mesmas coisas. Né? Então, é um fator extremamente importante. Em termos de emprego, nós ainda somos a que ganhamos menos. Eu falei, no serviço público é igual, no serviço público é igual. Mas a forma como é administrado a divisão do trabalho, eu vou dar um exemplo. Se é para trabalhar com a educação infantil de 0 a 4 anos, parece que essa idade não é importante. As mulheres ganham menos, como se essa idade não fosse importante. E é um trabalho que é o prolongamento do lar. Agora, se é para dar aula em escola particular, no ensino médio, quem é contratado são os homens. Os salários são os melhores salários pagos. Entende? Então, é a forma sutil como as coisas são administradas é que aparece. Se o homem fica em casa para cuidar da criança, parece que o mundo entra em ebulição. Se é o homem, assim, o pessoal ainda médico vai dizer que leva a criança ao médico, eu já vi médica mandando de volta, porque imagina que era a mãe aqui para me falar sobre a criança. Entende? Então, o preconceito está das mais diversas formas. E por final, eu vou falar, pegando uma carona na palestra da Delma, não sei se a Delma está por aí, será que nós somos ainda regidos pela reencarnação, pela ideia da reencarnação, como avanço, progresso, renovação, adquirir novos hábitos? Ou nós estamos nos mesmos condicionamentos da Idade Média e por aí afora? Estamos repetindo padrões? Essa é uma questão. E não é demais lembrar, meus amigos de esquerda aí que digam, que a classe média de esquerda é tão machista e patriarcal quanto a de direita. Isso eu sempre lembro. Será que estamos preparados para essa conversa, usando a brincadeira lá do Face, né? E a outra coisa muito importante, e acho que e nós também estamos ficando em casa sozinhos com nossos companheiros agora mais tempo do que qualquer outra geração. Por quê? A idade média de vida na década de 50 era 40, 50 anos. Hoje é 80, 90 anos. Então, nós estamos vivendo com aquela pessoa ali mais tempo do que outros. Outra, nós estamos vivendo a velhice, que as gerações antigas não viveram. A questão do sexo muda na velhice, na questão do homem, da mulher. Não são os padrões que se exigia da mulher virgem e não virgem, aquela questão toda. Então, muda-se. Então, nós estamos sendo exemplo para gerações futuras. Tem 29 milhões de brasileiros acima de 60 anos. Pensa bem, mas o país não tem 29 milhões de brasileiros. Nós tivemos 1.000 brasileiros há mais de 100 anos. Então, a tendência é aumentar. Então, que vida é essa que nós estamos querendo e organizar para nossas próprias gerações e para gerações futuras? Eu encerro. Encerrado. Marina, muito bom. Trouxe um monte de informação muito interessante. Muito obrigada. Legal. Não deu nem para interromper, Marina. Era isso mesmo. A gente queria ouvir tudo. Eu trabalhei para não passar o tempo, mas não teve jeito. Não, mas foi excelente, excelente. Muita informação boa, né? Maravilhosa.
Maravilhosa, adorei. Obrigada, Marina. Beijo, querida. Eu já no meio, quase para o meio aí, o Jaime Lara já levantou a mão aí. Jaime, você está aí? Pode falar, Jaime. Eu quero agradecer a Marina, porque eu adoro história, né? Quando ela veio com o contexto histórico assim, eu achei muito proveitoso, muito legal. E é muito difícil eu, na categoria macho, homem, moda antiga, aí quando você começa a escutar certas coisas assim, você fala, caramba, né? A gente foi acostumado, cresceu de uma forma acho que mais incomoda muito as mulheres, né? E a gente sente um pouco de constrangimento, às vezes, com as coisas que a gente fez, pensou, pensa ainda. E quando ela fala que a mulher coordenava o homem na forma de manipulação, eu lembrei do filme O Casamento Grego, onde o marido fala, o homem é a cabeça da casa, a esposa dele fala para a filha, fica quieta, ele está certo, a mulher é o pescoço. Com jeitinho leva a cabeça para onde ela quiser, mas tinha que ser o jeitinho. Então, eu agradeço, não tenho perguntas a fazer, só agradecimento, né? E dizer que realmente o mundo é muito injusto ainda com as mulheres, a nossa sociedade, não sei lá fora, aqui pelo menos é muito. E é bom ter essas palestras, ter essas palavras, as opiniões, para a gente poder conscientizar e procurar errar menos, né? Porque não é fácil você se sentir oprimidas, opressão pela força, pela posição social, enfim, todas as imposições que as pessoas mais frágeis, que era a ideia, né, sofreram somente pela diferença física, talvez, e essa cultura toda atrás que você trouxe para a gente hoje. Então, eu te agradeço, foi muito bom, e pena que o tempo acabou rápido. Muito obrigado. Obrigada a você, obrigada, meu. Jacira, pode fazer a sua pergunta, depois Alcione. Boa noite a todos, amigos queridos do Kardec. Querida Marina, muitíssimo obrigada pela sua fala, muito oportuna, nos permite refletir muito, agradeço demais. Queria te fazer uma pergunta. Marina, você não é uma jovenzinha, você é uma adulta linda. Você já tem... Sou idosa. Não é não. Você tem uma estrada, uma história no movimento espírita. Eu queria te perguntar se, por acaso, você observou na sua trajetória o comportamento do homem espírita em relação às mulheres. Eu estou com o meu homem aqui, ó, adorando sua palestra. Teve. Os homens espíritas reproduziram, assim como os homens de esquerdas agora, reproduziram, era chegar em casa, era o marido que dava as ordens, era até assim, os mais antigos vão se lembrar. A comida, primeiro, era para o chefe da casa. Era chefe da casa, né? Depois era os outros. E tinha uma explicação, é que o chefe da casa que trazia o dinheiro. Então, ele precisava comer, entende? Então, as relações giravam em torno disso. E as mulheres eram isso. Eu lembro que nos centros espíritas se discutia se devia deixar a mulher votar ou não, que a mulher podia votar. Eu lembro até que o Milton Filipelli fazia essa palestra. Ela tinha de ter liberdade de votar em quem ela quisesse. Então, nossa, não tenho dúvida nenhuma a esse respeito. Mesmo de uma forma mais chamativa no passado e mais sutil agora. Mais sutil agora, mas ainda tem, sim, não tenho dúvidas. Valeu, amiga, obrigada. Mais ou menos naquela linha de que a gente vai para o centro, mas a filosofia espírita não entra muito na gente, né? E mesmo na questão do aborto, eu sempre fui assistente social, né? Mesmo quando eu não era formada, quando
quantas histórias a gente sabia de pais espíritas, de avós espíritas, que era contra o aborto na casa dos outros, mas na sua casa não era contra, entende? Então, tinha também essa questão. O aborto aparecia muito isso também. Aparecia nas conversas que a gente tinha com as pessoas, porque antigamente tinha aquela história, a pessoa chegava, a gente conversava, não sei se ainda é assim, depois direcionava para os diversos grupos, né, do centro. E elas contavam histórias que passavam por isso que eu estou falando. Eu trabalhei muito nisso, tenho dúvida. Obrigada. Alcione? Queria dar assim, um depoimento. Primeiro, Marina, quando você fala dos pais levarem as meninas nos médicos, né? Então, a minha experiência, assim, muito difícil realmente, principalmente adolescente, que o pai leva, porque ou estão separados, ou está vivendo com o pai, aí o pai leva para conversar e tal. É difícil, mas está acontecendo. Coisa que a gente não via, mas está acontecendo, eles estão levando, estão preocupados, e as adolescentes contando para os pais se estão saindo, se estão transando. Então, isso está mudando, é uma coisa legal. Sim, e a outra coisa que eu queria estar comentando, que quando você... olha, primeiro, parabéns pela aula, foi uma delícia. Aquela hora que você falou, está muito chato, eu falei, não perca tempo com isso, que bobagem. Porque tinha tanta informação, muito obrigada, foi bem, bem legal. E eu gosto também de ressaltar que no começo do século, né, 20, onde você falou belíssimamente que as mulheres não tinham direito à escola, nada disso, a figura da Anália Franco. Perfeito, bem lembrado. Né? Da Anália Franco, porque ela funda escolas para mães solteiras, para crianças, né, abandonadas, para ex-escravos. Então, é uma pessoa que levantou a bandeira, né? Uma mulher que estudava, uma escritora fantástica. Então, vale a pena a gente também lembrar dessa experiência fantástica. Boa lembrança, é verdade. Marina, eu queria só fazer uma pergunta também. A gente, em algum momento, você falou na sua palestra que algumas coisas são cobradas tanto do homem quanto da mulher, que não está na sua natureza, no seu imaginário, né? Então, foi cobrado também a postura do homem para algumas coisas, assim como sempre foi cobrada para as mulheres. Mas se a gente não é assim, se não está no nosso íntimo, na nossa natureza, por que essas coisas acontecem? Quem é que estabelece esses padrões? Você está entendendo aonde eu estou querendo chegar? Estou entendendo. Quem é que estabelece esses padrões de que o homem é assim, a mulher é assado, tem que ser assim, tem que casar? Quem que estabelece isso? Como é que a humanidade, a gente consegue construir esse tipo de sociedade, né? Não, mas a gente precisa considerar que esses padrões, se eles fossem naturais, eles seriam os mesmos sempre. E não são os mesmos sempre. Então, isso é uma outra questão. Aí já ia estar o dado da Alcione, que os homens estão levando as mulheres, os filhos nos médicos e tal. Então, o fato de não ser o mesmo, de ser mutado, significa que não é da lei da natureza. A lei da natureza é aquele fenômeno que não muda, o nascimento não muda. Ele aperfeiçoa, tem outras... Não muda, entende? Então, fenômenos mutados. Agora, o que eu digo é que nós trazemos reencarnatório. Por isso que eu falo, nós ainda trabalhamos intimamente na questão do pecado original, nós ainda não incorporamos, nós não conseguimos sair dos condicionamentos, né, que nos foram impostos. E aí...
Eu sei que eu contestei muito o Santo Agostinho no começo da palestra, mas eu vou lembrar. E foi ele que, muito dos textos de Kardec, ele que falou, Respondeu, né? Um dos mais importantes que eu gosto muito é aquele que tem no Livro dos Espíritos, né? Que todo mundo fala da questão 919. De a gente conhecer a si mesmo. Essa máxima socratiana vale até hoje. É o autoconhecimento, é perceber se aquilo que nos faz agir desta ou daquela maneira é aquilo que nos faz feliz ou que nos é imposto. E um modo de ver, assim, se nos incomoda é porque não é natural. Porque o natural não nos incomoda, a felicidade não nos incomoda, a alegria não nos incomoda. O que incomoda é aquilo que não vai com o natural. E aí ele vai aprofundando, até que a sua resposta seja sim ou seja não. E hoje nós temos os recursos da psicanálise. Um ator que eu não falei também, que no século XX chegou para contestar várias coisas, foi Freud, né? Para o autoconhecimento, as nossas neuroses. Quais são as nossas neuroses, né? Então, o processo do autoconhecimento é uma busca diária. A luta contra o machismo é uma luta diária, nossa, de mulheres, inclusive. Quantas vezes a gente não vê situação também igual a essa? O marido trai a mulher e a mulher vai brigar com quem? Vai brigar com a mulher. Ela não dorme com a mulher, ela dorme com o marido. Não tem lógica, sabe? É umas coisas ilógicas. Se não for aquela mulher, vai ser outra, vai ser mais outra, vai ser mais outra. Então, são algumas coisas que a gente tem que saber o que move as nossas ações. E a gente só vai sabendo, perguntando, se indagando, conversando, dialogando, trocando figurinhas. Não tem outra forma, eu acho. Ótimo, obrigada, Marina. Eu acho que a gente vai mais uma salva de palmas para ela, que eu agradeço muito. Muito obrigada por ter aceito essa palestra, nosso convite. Outros convites virão, né, agora. Sandra, pode falar só uma palavrinha? Pode, Jacira. Interessante essa colocação da Marina, que o marido trai a mulher, ela vai brigar com a outra mulher. Eu vi muito isso no exercício do meu trabalho. Durante a minha carreira profissional, eu vi muito isso. E depois que a gente vai ficando mais velha, perde um pouco os freios, né? Então, já no final da minha carreira, às vezes a mulher vinha com aquele ódio contra outra mulher, que ela era uma vagabunda, uma desclassificada, e aí falava todos aqueles palavrões. Eu dizia para ela assim, bom, se a senhora está dizendo que ela é tudo isso, ela está fazendo o papel dela. Agora, pergunte para o seu marido o que ele foi fazer com uma pessoa desse nível. Tão ruim. Então, realmente, isso é uma coisa ainda muito atual, viu, Marina? É verdade. Então, eu só queria, lembrando disso, da experiência profissional, eu queria falar uma coisa para a Sandra, que eu ia falar e eu esqueci. Essa questão da Adão e Eva, até hoje, a Jacira deve também ver muito isso, quando eu fui fazer essa palestra, eu demorei um tempo para responder, porque eu não sabia como direcionar a palestra, e eu não aceito enquanto não tiver um caminho delineado. Aí eu conversei com uma amiga minha que trabalha na violência, e eu trabalhei com ela na violência doméstica, e ela falou, e ela é católica, ela é praticante, mas ela que me chamou a atenção para esse fato. Ela pegou e falou assim, olha os boletins de ocorrência de violência doméstica, de violência de homem na mulher. Foi ela que me provocou, foi ela que fez isso. Se ela não tivesse feito aquilo, o raciocínio de Adão e Eva persiste até hoje. Se a gente pegar aquele exemplo daquela menina de 10 anos que era estuprada pela família e tal, eu li nas entrelinhas que ela era responsável, foi ela que induziu. O homem nunca é o culpado, ele foi induzido. Então, é a mentalidade de Adão que ainda persiste. É romper com esses condicionamentos que eu acho que é o papel da...
viver uma nova vida, né? Cabe a nós recriar a vida. Posso fazer uma colocaçãozinha? Fala, Cíntia. Não, é que no século XVI existiu aquela Verônica Franco, em Veneza, que ela era uma cortesã, e ela até tem um filme dela bem legal na Netflix, acho que tem. E as cortesãs em Veneza, elas eram educadas, estudavam, iam para as praças, debatiam, elas podiam entrar nas bibliotecas, enquanto que as damas da nobreza não podiam ter acesso a nada. Então, e os homens as respeitavam, mas as mulheres deles não podiam ser inteligentes. Então, quando alguém perguntou aí o que muda, por que a nossa cultura foi assim, porque o homem sempre temeu a capacidade intelectiva da mulher, porque ele sabia que com o conhecimento ele perdia os grilhões, né? Ele não teria mais como algemá-la, ou como prendê-la, ou como por simples de castidade. Então, quanto mais ele inibisse, ele continua igual, né? Quanto menos conhecimento a pessoa tem, mais escravizada pelo poder ela fica. Então, a nossa cultura é baseada nos espertos, na realidade. Aquele que observa, vê como é que funciona e depois aplica. Assim não dá, porque a mulher vai ter poder. Né? E nas culturas matriarcais, o interessante é que a mulher, mesmo quando ela tinha poder, ela nunca rebaixou o homem. Isso que é interessante quando a gente começa a ler, que lá nos primórdios teve muitas culturas matriarcais, a mulher desempenhava um papel de poder, mas ela nunca diminuía o outro, o sexo companheiro, nada, né? Então, eu acho que a mulher é um ser muito especial e inteligente. Eu estou bem satisfeita com a minha condição. E espero continuar reencarnando como mulher. Também acho que os homens sempre tiveram medo das mulheres, é por isso que sempre dominaram as mulheres, é isso mesmo. Muito bom, gente. Então, para a gente encerrar a nossa transmissão pelo Face, já vamos nos despedindo dos amigos. Semana que vem nós temos uma palestra novamente, na quarta-feira, tá? Então, convido todos para a próxima quarta-feira. Também está amanhã começando o nosso curso básico, né, de Espiritismo, a gente já fez uma divulgação. Começa amanhã a primeira aula com o Cavour. É amanhã, né, gente? Né? E vem também aí, gente, no mês de abril, a gente vai ter uma programação muito legal, que é sobre... Vai ser um mês inteiro, né, do Fórum do Pensamento Espírita, Livre Pensar, aqui na Baixada Santista. Nós vamos ter esse fórum, começa com um evento da CEPA, um lançamento da coleção Livre Pensar, e depois nós vamos ter 3 semanas de palestras voltadas para esse evento. Vai ser bem interessante, a gente já vai passar a fazer a divulgação na próxima semana, tá bom? Então, boa noite aos amigos do Face, até a próxima semana. E para a gente encerrar aqui o nosso momento, eu escolhi uma música, gente, eu gosto sempre de colocar, né, relacionadas ao tema, e hoje eu escolhi uma que é com o Emicida e a Ivete Sangalo. Não tanto pela música, mas pelas imagens que aparecem, diversidade de mulheres que aparecem, tá? E esse Emicida, que é um cara excepcional, e eu até aqui deixo a sugestão para quem quiser assistir o documentário dele na Netflix, chama Amarelo, muito interessante, que é uma pessoa realmente privilegiada, vamos dizer assim. Então, vamos passar essa música para a gente ouvir e encerrar a nossa noite aí, tá bom? Vamos lá, Rita?